Nós agradecemos ao senhor Fernando Gomes da Silva pela bela apresentação. E vamos falar agora sobre tecnologia utilizada, vazões, problemas logísticos para distribuição, estratégias para venda, clientes potenciais, análise das restrições para viabilização e expansão, com o Dr. Renato Rossetto, gerente de tratamento de esgoto na Sanasa. Então, uma boa tarde. A Sanasa, através de sua diretoria, agradece a oportunidade, de estar aqui presente para contar a experiência da Sanasa na questão do tratamento de esgoto, na questão da água de reuso. E o nosso foco vai ser principalmente sobre a EPAR, a Estação Produtora de Água de Reuso, que já se encontra em operação há cerca de 6 anos, 6 anos e meio. Em modéstia à parte, está sendo um maior sucesso. Então, a gente vai falar um pouco, repetindo um pouquinho a fala do Fernando, A Sanasa conta hoje com várias estações de tratamento de esgoto, distribuídas pelo município de Campinas, com 95% praticamente de coleta de esgoto, em torno de 80% de esgoto tratado, do que é coletado, e várias estações dessa, por exemplo, a Etianhumas, podem vir e serão, no futuro, uma fonte de abastecimento. Já existe um projeto de retrofitting da Etianhumas para transformar os 700 litros por segundo da ESAET numa água de reuso para abastecer a população, como água potável ou como indústrias, para o fim que for necessário na devida oportunidade. A Sanasa ela vem se preparando, implantando ETs, conforme preconiza a legislação, nível secundário, com desinfecção ou sem desinfecção, conforme a classe do rio, e muitas dessas ETs poderão, no futuro, estrategicamente, virem a ser transformadas, através de retrofitting, de melhoria dos seus processos, numa estação de tratamento de esgoto para fins de reuso. Isso hoje já está desmistificado, a nosso ver. Existe possibilidade técnica, sim, com segurança, com confiabilidade, de a gente transformar o esgoto em água de reuso, que é o que nós vamos ver nesses próximos slides. Como benefício da água de reuso, a gente possibilita que a bacia tenha uma disponibilidade hídrica maior. A água que está no rio deve ser encaminhada ou reservada para consumo humano, para potabilidade. E o esgoto pode vir a ser transformado em água industrial, em vários tipos de água, que cada região tem a sua necessidade. Então, isso entra dentro do aproveitamento dos recursos hídricos locais, com a conservação dos recursos hídricos para o abastecimento público, melhorando a qualidade das águas, porque quando se trata para fins de reuso, com tecnologias para atingir o reuso, significa um efluente de melhor qualidade. Então, o que se vai lançar para os rios, para o corpo receptor, vai ser melhor. E o rio agradece, muito obrigado. O rio gosta, os peixes gostam de água de boa qualidade. E essa é a EPAR. Quando a EPAR foi concebida, ou ela iria ser concebida, era uma estação de tratamento de esgoto convencional,
que foi construída com recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e a Sanasa iria construir, na época, uma estação convencional, né? Lodos ativados, reatores UASBs, né? Mas alguém falou dessa tecnologia de membranas, né, que pouco era conhecido no Brasil, trouxe lá para a diretoria da Sanasa, e a diretoria, na época, resolveu embarcar nessa tecnologia, né? Membranas de ultrafiltração. Cuidado, isso vai entupir tudo, isso não vai funcionar, isso vai ser um problema. Lê do engano, né? Isso vem funcionando muito bem, né? E foi projetada, então, essa estação, né, com remoção de nutrientes, nitrogênio e fósforo, né, que vem até atingindo níveis excelentes de remoção, desmistificando até, porque sempre ouvi falar, tratamento terciário é muito difícil. Vocês não vão conseguir, para o Brasil, tratamento terciário, muito difícil, muito caro. E a gente não vê tanta dificuldade assim. É lógico que é mais caro, gera mais lodo, né? Um consumo de energia, mas não é assim tão difícil e tão impossível, né? E hoje está em operação essa estação aí, com baixo requisito de área, com boa eficiência, com eficiência sempre constante, né? Eliminando os decantadores, que depois de um tanque de aeração, vira e mexe, tem o buquim filamentoso, né, que perde eficiência, arrasta sólidos, a eficiência oscila. Não. Com membranas de ultrafiltração, tudo isso está resolvido, além de não precisar desinfetar o esgoto. Não precisa clorar, não precisa UV, porque já remove todas as bactérias por barreira física, e todos os sólidos também por barreira física, né? Isso é muito interessante. Quando se clora a água, pode-se gerar subprodutos. Não tem subproduto, né? Muito interessante. Essa é a EPAR, numa figura menor, né? Na primeira etapa de operação que foi construída, agora já temos a segunda etapa, que trata 365 litros por segundo, em que o esgoto bruto, nessa setinha vermelha, entra na câmara anaeróbia, né? O esgoto bruto. Aqui não tem aeração, somente uma homogeneização, passando para a câmara anóxica, onde também só tem uma homogeneização, depois por essa fenda aqui na parede para o tanque de aeração com ar difuso, e depois, do final aqui do tanque de aeração, através de bombas específicas, bombas propeller, o lodo é encaminhado para os tanques de membranas, né? São 3 tanques de membranas com 8 cassetes de membranas, né? Tratando hoje 270 litros por segundo. A gente vê nos livros, né, que a atuação das membranas filtrantes consegue remover toda essa turma aqui que está nessa região. Boa parte dos vírus, das bactérias, dos sólidos, Giardia, Cryptosporidium, que muitos sistemas não conseguem remover, né? Complicado de remover Giardia, Cryptosporidium, parasitas. Então, com uma membrana de 0,04 micras, nesse caso da EPAR, a eficiência de tratamento tem sido espetacular, porque todos esses sólidos e resíduos e vírus e bactérias são atingidos, né? Aqui a gente tem um resumo. Desde 2012, quando começou a operar a EPAR, janeiro, fevereiro de 2012, começou a operar o sistema biológico, até setembro de 2018, em que a gente verifica DBO, nitrogênio, nitrato, fosfato, sólidos, turbidez, né? Uma elevadíssima remoção desses poluentes, né? E atingindo eficiências que outras estações não conseguem, né? Uma remoção de Escherichia coli, de coliformes termotolerantes,
bastante elevada, né? Menor que 2, porque se usa a técnica de tubos múltiplos, né? Então, a técnica preconiza menor que 2, mas, na realidade, muitas vezes não tem nenhuma bactéria, porque as bactérias são maiores que o poro de 0,04 micras. Né? Giardia cryptosporidium, via de regra, não é detectado, né? Não passa. Esses protozoários são grandes para o poro de 0,04 micras, desde o início de operação. Aqui um gráfico da turbidez diária, né? Desde abril de 2004, quando a gente começou a medir mais efetivamente, começou a montar esse gráfico, né? Até setembro de 2018, em que a estação tem turbidímetros online, mede-se online, 24 horas por dia. Geralmente está aqui no 0,10, 0,15, né? Às vezes dá uns picos aí de 0,30, 0,40, e a turbidez é tão pequena que, muitas vezes, tem um erro de medição. Muita sensibilidade, né? Muita sensibilidade. Então, a gente vê uma eficiência muito boa em termos de remoção de turbidez, que é um indicador interessante, rápido, online, direto, da qualidade do efluente tratado. Inclusive que a gente não está chamando mais de efluente tratado como nas outras estações, a gente está chamando de água. Já tornou-se uma água isso daqui. Né? Não é uma água potável, mas é uma água. Né? E o nitrogênio amoniacal, que via de regra é um problema nas estações de tratamento? Uma remoção de uma eficiência altíssima. Né? Todo o nitrogênio ele é convertido, né? Ele é oxidado, né? Através do sistema de aeração. Né? E o fósforo também, lá tem uma câmara anaeróbia, né? Que é uma caixa de passagem, é apenas uma caixa de passagem a câmara anaeróbia. Né? O esgoto entra de um lado, sai pelo outro, com homogeneização. Só aqui a gente consegue remover aqui algo em torno de 70% desse fósforo. Né? Se a gente quiser uma remoção menor do que 1, então vamos precisar fazer um aporte químico de um coagulante, que até já é previsto na estação. Ainda não operamos, mas é possível sim. É lógico que o custo de operação vai ficar maior pelos produtos químicos, vamos gerar mais lodo, mas vamos atingir menor que 1. E a bacia do PCJ, assim como outras tantas bacias hidrográficas desse Brasil, principalmente nas grandes cidades, vão precisar de remover nitrogênio e fósforo com bastante ênfase. Então, essa é uma tecnologia de tratamento que é execuível para o Brasil e para todas as cidades. Se a Sanasa faz, muita gente pode fazer. Né? E comparando a EPAR, os resultados da EPAR, do MBR, na primeira linha dessa tabela, com os demais tipos de tratamento que a Sanasa tem, e temos muitos tipos de tratamento, tecnologias de tratamento, é notória, né? A qualidade do efluente da EPAR, turbidez é menor que 1, no WASB físico-químico é entre 20 e 40, no lodo ativado com biofilme aderido, de 6 a 15, e assim vai. Né? A gente vê uma estação mais compacta, com pouca manutenção, né? Com alta eficiência, embora tenha um consumo de energia um pouco elevado, mas a gente tem um efluente de altíssima qualidade também. Né? Então, para comparar alhos com bugalhos, precisamos ver as condições em que a gente está comparando. Não dá para comparar um Fusca com uma BMW, por exemplo. Não dá. Né? Não devemos fazer esse tipo de comparação. Aqui a água de reuso que sai lá na calha parte final da EPAR, né? Uma água bastante transparente, devido à sua turbidez muito baixa. Né? Aqui, uma das análises que a gente fez, e foram muitas, mais de 30, da qualidade da água tratada, do efluente tratado da EPAR, né? Em que a cor aparente não atende à portaria 2914,
Às vezes, as bactérias heterotróficas também não atendem, nessa aqui atendeu. Né? O cloro residual livre, se for ver aqui, também não atendeu. Né? Teria que ter 5, mas a gente não clorou o efluente. Né? A gente coletou a amostra e analisou tal qual ela foi gerada. Né? Então, é uma água que... Aqui a gente colocou alguns parâmetros da portaria 2914, são quase 100, até por espaço da apresentação, a gente pegou alguns, né? Mas a maior parte atende perfeitamente. Né? Lá na EPAR foi instalada uma planta piloto, em convênio com a Fundespa, com a USP, o CIRRA, né? Através de um projeto do professor Ivanildo Espanhol, que muito se dedicou a esse assunto, né? Com verba da agência PCJ, né? Agência dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, num valor de R$700 mil, em torno disso, foi montado esse piloto e foram feitas muitas análises, né? Com vários tipos de tratamento. Osmose reversa, seguido de UV, osmose reversa, seguida de carvão ativado biológico, ou com carvão ativado granular, né? Para se verificar assim, qual a melhor forma, o melhor trem de tratamento, a melhor concepção de tratamento, para dar uma segurança a essa água, que prevê-se, num futuro, ela ser realmente uma fonte de água potável. Né? Numa escassez hídrica, certamente numa bacia do PCJ, que tem uma disponibilidade de água muito preocupante, né? Tem aqui uma solução de tratamento. Né? Tudo bem que com alto custo, mas, como o Fernando falou, no setor hidrelétrico já tem um plano B. Na água, no saneamento, precisamos ter também, porque o corpo humano é feito de água, nós precisamos de água. Até de energia, podemos ficar um dia sem. Vamos pensar assim, mas sem água a gente não pode ficar, em hipótese alguma, sem água. Né? Então, foi implantado esse piloto, que agora vai ser retomado numa segunda etapa, num convênio com a Unicamp, com professores, para se fazer uma análise muito apurada, apuradíssima, da qualidade dessa água. Que ela já é potável, a gente quase já chega a essa conclusão. Mas será que ela é segura? Agora, como o Fernando falou, fazemos uma provocação. Será que a água potável que a gente bebe hoje é segura? Será que ela é segura? Né? Então, precisamos desmistificar esse assunto. Né? Aqui temos um fluxograma do piloto, um pouco complicado para ler aqui, mas não é o caso, né? Para a gente poder mostrar que tem várias aqui tecnologias de UV, tem osmose reversa, tem um UV para oxidação, um UV para desinfecção inicial, para remover as bactérias, o carvão ativado biológico, o carvão ativado granular, um tanque de peróxido de hidrogênio, de hipoclorito de sódio, várias alternativas que poderão possibilitar várias linhas de tratamento, verificando qual é mais técnica e economicamente viável, né? Como uma solução de reuso, quiçá potável. Eu acho que é para a potabilidade da água. Causa um certo estranho, né? Transformar esgoto em água potável, mas é o que a gente vai ver, talvez nos próximos anos, pelo crescimento populacional das bacias, principalmente nas grandes cidades brasileiras. E aqui a gente colocou nesse mapa aqui de Campinas, né, da região de Campinas, que vai a Paulínia, por exemplo, se a gente pegar a ET Barão Geraldo, que hoje é 90 litros por segundo,
A Anhumas, que tem uma vazão de em torno de 700 litros por segundo. A Samambaia, 60 litros por segundo. A Capivari 2, 180 litros por segundo, que hoje já está em 270. A Ciatec, região da Boa Vista, mais 90 litros por segundo, está fazendo 180 litros por segundo. Se a gente somar isso, a gente tem uma quantidade, uma vazão de 1.120 litros por segundo, que pode abastecer o polo petroquímico de Paulínia, um dos maiores polos do Brasil. Se não tiver água, olha o problema social que isso vai ter, desemprego, uma série de coisas, é gravíssimo isso daí. Precisamos ter alternativa, né? Digamos, precisamos pensar, precisamos planejar o futuro, né? A sociedade depende de água, e não tem mais onde buscar água na bacia do PCJ, não existe. A Sabesp foi buscar água no São Lourenço, mas a bacia do PCJ não tem onde buscar água, mesmo porque a nossa água, parte fica aqui em São Paulo, né? Então, precisa ter alternativa. E por isso, Campinas está voltada, a Sanasa, como empresa municipal de saneamento, é voltada a construir as ETs hoje com essa tecnologia, já está se preparando para o futuro. Então, essa ET, ou EPAR Boa Vista, porque ali é o Córrego Boa Vista, fundo de vale chamado Córrego Boa Vista, está sendo construída para uma vazão de 180 litros por segundo, né? Em meados do segundo semestre de 2019, ela entrará em operação com a técnica das membranas filtrantes, né? Então, é mais uma estação de tratamento que se pode aproveitar o efluente tratado com segurança, né? Isso já está sendo planejado de agora para o futuro. A ET Anhumas também já tem um projeto básico, né, de um estudo para fazer um retrofitting, eliminando aqui o processo anaeróbio, que tem gases, corrosão, dificuldade de operação, e transformando aqui na área de ampliação em valas de oxidação e tanques de membrana, né, para poder esses 700 litros por segundo que se tem atualmente, né, ser aproveitado como água de reuso, principalmente no polo petroquímico de Paulínia. Essa água pode ser vendida, e essa venda ela pode subsidiar esse investimento e manter os empregos, e manter a sociedade. É isso que a gente tem que pensar, como o Fernando falou, tratar esgoto não é um problema, é uma solução. É uma solução, né? Precisamos ver o esgoto, gostar do esgoto, amar ele, né? Certo? E fazer ele ser uma solução, né, para nós, e não um problema, né? A ET Samambaia também é uma estação que já tem um projeto executivo, neste caso, para usar a tecnologia de membranas também, porque essa estação ela está localizada a montante da captação de água. A gente capta o esgoto que a gente trata. Então, precisa ser bem tratado esse esgoto, mesmo porque a gente bebe esse esgoto. Já é um reuso indireto, diluído. Sabe lá Deus, né? Então, precisamos avançar, né? Precisamos ter coragem de avançar nessas tecnologias. Ah, mas ela é cara, é importada. Calma, ela pode ser produzida no Brasil, por que não? Por que não? Depende da gente de viabilizar isso. Precisa ser otimista, né? Na EPAR, voltando, né, a gente tem um pouco de dificuldade de falar do reuso na EPAR hoje, porque a EPAR está localizada geograficamente muito longe do centro da cidade, numa região rural, praticamente, né? Encostado na zona urbana, mas não tem indústrias. Então, praticamente 99% da água tratada, do efluente tratado, vai para o rio Capivari, e o rio agradece, né? Porque
a gente só consegue vender água por caminhão, e a água sai cara, porque o transporte é caro, porque a estação está distante do zoneamento urbano. Mesmo assim, a Sanasa desenvolveu um projeto, junto com o aeroporto de Viracopos, de uma linha de recalque, trazendo essa água de reuso, né, para o aeroporto, e ainda possibilitando aqui nesse trecho uma outra subadutora de água de reuso. Veja, a gente já fala de a subadutora de água de reuso, é um termo novo, que antigamente, quem que se arriscaria a falar isso, né? Uma subadutora de água de reuso que abasteceria o distrito industrial, trazendo novas empresas, impostos, empregos, social, né? Tudo de bom. Então, precisa viabilizar isso, né? Não é só por questão ecológica, porque eu sou ecologista, não é, é uma necessidade de viabilizar a presença do ser humano na bacia do PCJ, né? Com equilíbrio, mas precisamos pensar de forma arrojada. Indo para a legislação, hoje a gente tem uma legislação vigente no Estado de São Paulo, né, que disciplina o reuso direto não potável de água para fins urbanos proveniente de estações de tratamento de esgoto, né? Então, tem a restrição moderada e a restrição severa, que dentro delas tem essas seis possibilidades aqui de irrigação paisagística, lavagem de logradouros, construção civil, desobstrução de galerias, lavagem de veículos e combate a incêndio, né? Quais são as características que são permissíveis para esses usos, né? O pH de 6 a 9, na restrição moderada, DBO menor que 10, turbidez menor que 2, o SST não tem indicação, e coliformes tolerantes, termotolerantes, não detectado. Aí tem uma observação embaixo na legislação, depois dessa planilha, né? Está um parágrafo lá, um inciso, que diz que para sistemas com membranas filtrantes, a turbidez não poderá exceder a 0,2 unidades nefelométricas de turbidez. E máximo SST de meio. Então, na turbidez, para a turbidez e restrição moderada, em qualquer estação, se atingir 2, beleza. Mas quando for membranas, tem que ser 0,2. Para a gente pensar sábado à noite sobre isso, né? Vamos, sem nenhuma... É só uma provocação. Não existe isso. Aí, a gente distribui essa água. Pouco, porque a estação está muito longe lá do centro da cidade, é difícil. Mas aí tem que cumprir essa legislação. Ovos de aumentos. Tem que fazer a cada 15 dias. Agora, liberou um pouquinho, é a cada 30 dias. Mas quanto custa uma análise de ovos de aumentos? E quantos laboratórios acreditados nesse Brasil faz ovos de aumentos? E ovos de aumentos tem num sistema com membranas de ultrafiltração? Não tem, gente, é 0,04 micras. Não tem condições de passar, é uma barreira física, né? Então, a legislação, ela de alguma forma, ela dificulta, em vez de ela regulamentar, ela não facilitar de deixar passar tudo, não podemos, nós estamos falando de saúde da população, precisa ser rigoroso, mas não pode dificultar a esse ponto de engessar, amarrar as pernas aos braços e falar, corre, não dá para correr, né? Então, a gente acaba tendo algumas dificuldades, né? A gente acaba tendo algumas dificuldades. Que a água de reuso, ela possui forte apelo comercial devido ao seu aspecto de sustentabilidade e preço baixo, né? Que às vezes esse preço também é discutido, né?
Tudo é novo nesse assunto, é muito novo, muito recente, os conceitos, né? Mas a gente tem que abrir mão, às vezes, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa de saneamento, né? Que a empresa, a Sanasa, já vende água para uma indústria lá, água potável. Se for para a gente vender água de reuso, eu tenho que vender mais barato. Mas mais barato, nossa, nós vamos perder a receita? Vamos. Nós vamos ter que perder receita, né? Para a gente poder viabilizar a água de reuso, né? Porque ninguém vai querer pagar mais caro a água de reuso do que a água potável. Eu não gostaria, eu não quero água de reuso. Deixa de lado, eu vou comprar água potável, não é? Então a gente tem que viabilizar essa questão tarifária, né? Embora haja interesse por parte de potenciais clientes, alguns desafios, isso aqui é mentira, são muitos desafios, né, devem ser superados. A logística, seus custos diretos, a legislação, que é um pouco restritiva, o engajamento por parte da população. A população sabe o que é esgoto tratado? Né? Todo mundo tem uma família, eu tenho a minha, quando a gente faz um aniversário, uma festa lá, eu falo de tratamento de esgoto, ninguém entende nada, mas o que você faz? Né? Não é real isso? Né? Falar de bactérias, de DBO, a população tem que ser informada, né? Tem que passar essa informação, usar os meios de comunicação, né? Para desmistificar realmente esse assunto, para ela poder aceitar, senão ela fala, não quero, está louco, você quer me matar, você está pensando o quê? Né? A gente tem que enfrentar esse desafio. Né? E, para cada desafio, temos algumas soluções. Só para a morte, que não tem jeito, não é? Sempre tem uma solução. Né? Então, a Sanasa está participando de um grupo técnico de água de reuso, formado pela Sanasa, pela Sabesp, pela BRK, né? O IFC, o Banco Mundial, discutindo as regras, né? A legislação, né? Uma discussão dura, difícil, demorada, né? Se envolvendo nos fóruns, sempre que temos oportunidade, vamos, comparecemos, né? Sempre tentando influenciar positivamente, com equilíbrio, com calma, né? A questão da água de reuso, convencendo as pessoas, né? Não é eu quero porque precisa, porque, né, é um convencimento de boa, conforme se diz. Né? Na logística, temos um projeto para fazer a linha de água de reuso para Viracopos, que já era para ter sido implantada, mas não rolou, porque o aeroporto teve um problema, né? Uma concessão que, com a crise institucional, econômica, o número de passageiros diminuiu, eles não quiseram investir. Né? Mas isso já vai acontecer, né? Porque é um exemplo a ser seguido. Se a gente fornecer 10 litros por segundo para o aeroporto, como água de reuso, é 10 litros por segundo que vai deixar de tirar do rio Atibaia, deixando para a população de Campinas e região. Né? Temos, através da área comercial da Sanasa, né, ações de venda para empresas instaladas até 15 quilômetros da região de Campinas. Né? Está em fase de elaboração um modelo de negócio de parceria com a iniciativa privada, né, para um processo logístico de distribuição, para incentivar essa água de reuso. Né? Hoje a gente pega o esgoto tratado e joga no rio. Ganha-se quanto? Nada. Né? Então, se a gente fizer um contrato que se arrecade, sei lá, 50 centavos, já está ganhando 50 centavos. Né? Já é alguma coisa. Né? E temos que trabalhar junto aos clientes com vista ao aumento de consumo. E as pessoas querem saber, mas essa água é boa mesmo? Você tem certeza? Né? A gente dá o laudo de análise, explica,
primeiro momento não entende, daqui a pouco volta, pede informação outra vez. Né? Precisa ter bastante paciência e calma, porque existe uma desconfiança, né, dessa água de reuso. Por isso que tem que ter uma comunicação transparente e gerar confiança aos envolvidos na cadeia. Né? A gente tem que gerar confiança, positivismo. Né? Mas tem que ter muita transparência, sempre muita transparência. Falar a verdade, né? Não aumentar. Precisa ter estímulo, né, para que a gente possa desenvolver pesquisas, por isso vem de encontro esse piloto que está lá instalado, que vai ser retomado agora uma segunda etapa de operação, né, junto aos professores da Unicamp e outros associados da Unicamp, num convênio que vai ser elaborado nos próximos dias. E quais são os desafios, fazendo um resumo de tudo que a gente está falando, que o Fernando do Aquapolo já falou também, que é uma espécie de repetição aqui. Né? É possível produzir água de reuso com qualidade elevada, estável e continuamente. Continuamente é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, por muitos anos. Sempre. Né? Porque você só vai conseguir comercializar água de reuso para o aeroporto, por exemplo, se for constante. Se for de vez em quando, ele não vai querer. Né? É necessária a implantação de instrumentos de regulação que controlem, mas não impeçam o reuso, como acontece hoje, de uma certa forma. Talvez impeçam é um pouco forte, mas dificulta demais. Né? E que considere as necessidades e potencialidades de cada região. Cada região tem uma necessidade. Será que a água de reuso tem que ter um padrão para todo mundo? Não. Para aquele uso, uma qualidade. Para aquele outro uso, talvez outra qualidade. Né? Para facilitar o uso, né? A aceitação por parte das pessoas. Né? O reuso deve ser sempre contemplado no planejamento das cidades e das bacias. Por que não as novas estações de tratamento de esgoto? Nesse Brasil falta tanta estação de tratamento de esgoto. Por que não planejar as estações do lado do distrito industrial, onde vai ter um distrito no futuro? Por que não? Isso viabiliza. Se não viabiliza agora, viabiliza o futuro, de novos empregos e de uma sociedade mais organizada. Né? Fatores econômicos, tais como os custos de implantação e operação, interferem na ampliação de distribuição e distribuição da água de reuso. Aí é tudo muito novo. Quanto custa essa água? Né? A EPAR, quando começou a operar, tratava 180 litros por segundo. A gente tinha uma equipe lá. Agora trata 270. Já vai tratar 360. O custo de funcionários é o mesmo. Né? Então, dizer custo é um pouco complicado, porque tudo isso é muito novo ainda, é recente esse conceito. Né? Então, a gente precisa estabelecer políticas que incentivem a prática, como a isenção e redução fiscal de equipamentos, de custos, reestruturações tarifárias, facilitar esse processo, para que a água de reuso possa vir a nosso favor, né, a favor do ser humano, da sociedade que aqui vive. E isso não é filosófico, isso é real. Né? Isso é real. Precisamos investir em pesquisas. A Sanasa está tentando fazer isso. Transparência, divulgação de resultados são ferramentas necessárias para aumentar a aceitação da prática, do uso, do reuso. Né? Precisamos reduzir os custos de operação para proporcionar aplicação e operação adequadas. Tem muita coisa para fazer. Né? Tem muita coisa para fazer. Então, era esse que é o recado que eu queria deixar. Estou à disposição e muito obrigado.